pontuação. Beleza. Hoje nós vamos trabalhar pontuação, tá? Nessa pegada de concurso público. Talvez, para quem ainda não teve aula comigo sobre pontuação, talvez estranhe um pouco, porque a aula não vai ser aquele modelo convencional, né? Trabalhando os sinais, onde usar, quando usar, por que usar, o que é correto, o que não é, o que é opcional. Não vai ser essa aula tradicional, não, tá? Em concurso público, o melhor caminho não é este. O melhor caminho é pensar no que as questões realmente cobram. As questões vão criar algumas armadilhas e nós vamos ter que fazer alguns malabarismos aqui, tá? Vai parecer um pouco, em algum momento, que a regra é insuficiente ou que a abordagem dela é algo contraditório, vai parecer, mas isso faz parte do jogo, tá bom? A gente tem que dançar essa música aí do jeitinho que as bancas decidem tocar. E é isso. No mais, cara, é muito simples. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Em concurso público, o que faz uma questão dar certo é não ter discussão, né? Quando o gabarito é indiscutível. Todo mundo entende isso. O que faz uma alternativa ser correta é não ter nada de errado. O que faz uma alternativa ser errada é ter pelo menos um erro indiscutível. Então, quando a gente pensa naquilo que é discutível, indiscutível, aí a gente organiza o estudo da pontuação para concurso público. A gente não vai trabalhar, por exemplo, casos que são extremamente criativos, mas que não são consensuais. Um autor diz que sim, o outro diz que não. Esse caso, então, não é bem-vindo numa prova de concurso público, porque se o avaliador elaborar uma questão que cobre algo que não é consenso, a questão não vai ser difícil, vai ser mal elaborada, a questão vai ter problema, provavelmente será aí anulada, no mínimo vai receber muitos recursos, atrapalha todo o andamento do concurso, né? Sobretudo o gabarito, que vai ser o preliminar com ajuste para o definitivo, é confusão desgraçada, não compensa. Então, hoje, o que tem acontecido, ainda bem, é que os avaliadores estão colocando o pé no freio no tocante à pontuação em relação à criatividade. Os caras estão mais convencionais, digamos assim, estão cobrando aquilo que realmente podem cobrar, entendem o limite do que é indiscutível, a borda da sensatez tem sido respeitada, mesmo para bancas completamente insensatas, como no CEP, como outras bancas aí que, graças a Deus, não são essas que vão elaborar a sua prova. Sua prova vai ser elaborada pela COPESE. A COPESE é uma banca que entende a pontuação como algo limitado, algo que precisa ser controlado. Então, a gente meio que mantém as rédeas, né? Quando se estuda pontuação para a COPESE. É isso. São 3 leis que nós vamos aqui trabalhar, essas 3 que vocês estão vendo aí, ó. Não pode ter pontuação nenhuma entre o sujeito e o verbo. Só em ter mencionado sujeito, que é uma classificação sintática, a gente já percebe que a pegada vai ser no terreno da sintaxe, ok? Não vamos trabalhar a pontuação como um aspecto estrutural, um aspecto de montagem de frases. Não. Não vai ser, nós não vamos estudar pontuação pensando numa configuração textual. Nós vamos pensar nas questões, tá bom? Então, entre o sujeito e o verbo não pode ter pontuação nenhuma, nós vamos ver vários exemplos sobre isso. O tópico 2 diz que não pode ter pontuação entre um termo e o seu complemento ou determinante, que é o adjunto, vai ficar tudo muito claro já já. E o tópico 3 fala sobre as expressões intercaladas, que são aquelas expressões intrusas, caem de paraquedas no meio da frase ou são deslocadas para o início. É isso. O plano para hoje é isso aí. Se você entender, assimilar bem cada informação a respeito desses 3 tópicos, garanto a você que a chance de você errar uma questão de pontuação em concurso é mínima, tá? A frequência com que você vai revisar isso daqui também diz muito em relação ao seu resultado final, né? Seu desempenho vai depender de uma constante revisão. Você vai ter que fazer uma visitinha de vez em quando a esse material, a essa aula, tá bom? E vamos nessa. Olha esta frase que nós temos, ó. Protocolos modificaram o cenário político. Tudo começa pelo verbo, tá, gente? Aqui está o nosso verbo. O sujeito, nesta frase, está aqui. Protocolos é o sujeito. Para existir essa relação entre sujeito e verbo, não pode existir ninguém atrapalhando essa conexão. Isso aí, cara, tá na balança do óbvio até, tá? Porque, veja bem, um sujeito só existe porque está atrelado a um verbo, seja que verbo for. Verbo de ação, verbo de ligação, seja qual comportamento ele tiver. Ele pode estar praticando ação, ele pode estar sofrendo ação, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Cara,
A conexão entre o sujeito e o verbo é algo inviolável. Ninguém aqui em Teresina, ou em Oeiras, ou em Timon, ninguém, em lugar nenhum, vai poder colocar um sinal de pontuação entre o sujeito e o verbo. Ah, Neto, mas eu sou da primeira capital do Piauí, cara. Eu sou de um lugar de riqueza cultural incomparável. Meu amigo, respeite a pontuação. Você não vai poder colocar a pontuação entre o sujeito e o verbo, vá por mim. Colocou, perdeu o Playboy, tá bom? Ah, mas um dia eu vi, ou eu ouvi, o João da Silva me ensinando que quando eu desloco o sujeito, pode sim ser isolado, pois o Joãozinho da Silva ensinou você uma coisa errada. Mesmo que eu desloque o sujeito, o que não é crime nenhum, você pode, não vai cometer nenhuma infração, não. Fica até mais legal, né, quando você tem uma frase com alguns deslocamentos. Mais legal no aspecto da criatividade, a frase fica diferentona. É legal, não é ruim, não, tá? Não há nenhum prejuízo para a frase nem para o entendimento. Vai exigir um leitor mais dedicado, para ficar atento à posição nova de cada termo. Mas, ó, por exemplo, protocolos modificaram o cenário político, né? Você viu aí, modificaram é o verbo, protocolos é o sujeito, a gente já combinou que a lei não aceita pontuação ali entre o sujeito e o verbo. Vou botar uma frase agora que mude a posição. Se eu disser assim, ó, pareciam exaustos os alunos veteranos, depois de uma jornada insana de concurso público, você faz uma campanha de um ano e meio, 2 anos, o aluno traz as marcas dessa batalha, né? Então, pareciam exaustos os alunos veteranos. Aí eu tenho aqui o verbo, quando eu percebo que o verbo está no início da frase, eu já saquei que teve deslocamento, né? Aí eu vou me dedicar com atenção, com cautela, para saber quem é o sujeito desse verbo aí. Quem é que parecia exausto aí? Os alunos veteranos. Aqui está o nosso sujeito. Lá no iniciozinho estava o nosso verbo. Então, aqui o que eu fiz? Eu usei o recurso do deslocamento, tá? É um recurso de estilo, chamado recurso estilístico. Isso até caiu numa prova agora da Polícia Militar. Estilística, né? São esses recursos de efeito para novas configurações de frase. Então, você está vendo aí que eu desloquei, mas mesmo assim, ele continua sendo sujeito, ele não deixou de ser sujeito porque eu desloquei. Sujeito é uma classificação de patente alta. Ele é o cara na construção da análise sintática, tá? Sujeito é um termo essencial, você lembra isso? Nós temos os termos essenciais, integrantes, acessórios, né? É até ultrapassado tratar os termos desta forma, mas a nomenclatura essencial ainda é válida. Então, um termo essencial como sujeito é porque ele é essencial ao predicado, ou seja, ao verbo. Então, nós não vamos poder aceitar a pontuação aqui, mesmo percebendo o deslocamento do sujeito. É isso, tá? É aceitar, armazenar para levar para a prova. Olha essa outra frase, ó. A premiação escolar. Fala para mim. Premiação é nome ou é verbo? Premiação. Deixa eu baixar essa cadeira aqui, porque o Fernando é anãozinho ali. E aí, premiação é nome ou é verbo? Premiação é nome, né? É um substantivo. Pois bem, este nome, premiação, está recebendo um determinante, ó, premiação escolar. O que é escolar? A premiação. O que ela é? Escolar. Então, você percebe com clareza, com muita facilidade, um link que existe entre esses termos, né? Você percebe com facilidade que existe uma conexão entre premiação e escolar. Mesmo que você tenha alguma fragilidade em relação à análise sintática dos termos, é muito fácil perceber quando há alguma conexão. Eu não preciso, por exemplo, nesta aula, saber dizer que escolar é a adjunta de nominal do núcleo premiação. Não preciso disso hoje, tá? São ferramentas que você vai ter e vai levar para a prova. Mas para o entendimento do que eu quero passar o recado hoje, você não depende disso, não. Então, premiação escolar. Cara, eu percebi que entre escolar e premiação está tendo uma conexão e eu não posso chegar na cara dura e atrapalhar essa conexão. Colocar um sinal de pontuação ali é fazer com que a premiação perca a característica de ser escolar.
Este termo escolar está vinculado ao termo premiação, tá? Se eu botar uma inocente vírgula ali entre essas palavras, escolar passa a ser uma característica aleatória, solta na frase. E o nome disso é alienação estrutural. Botou pontuação entre um termo e seu determinante, perdeu na hora. Olha essa outra frase, ó. Medo. Medo é um nome também, né? E medo é um nome que vai receber complemento, que eu não posso chegar, por exemplo, e dizer assim, ó, Iodete, eu tenho medo. Ionete, eu tenho medo. Cara, quando eu falo tenho medo, na hora, a pessoa vai me perguntar, medo de quê, pô? Medo de quem? Então, este nome medo é um nome que pede complemento. Se eu vou lá para consertar tudo, coloco o complemento ao medo de uma catástrofe. Eu acabei de dar complemento para o nome medo, todo mundo viu que ele estava me pedindo complemento, eu fui lá, porque eu sou gente boa, dei o complemento do nome medo. Aí você vem, a Bruna vem para bagunçar e coloca uma pontuação aqui entre medo e o complemento. Bagunçou, não pode. A palavra medo voltou a ficar sem sentido completo, e aquilo que era complemento da palavra medo estava cumprindo seu papel de completar o nome medo, agora não sabe nem o que faz na frase. Então, a partir do momento que eu vou desvincular elementos que trabalham um para o outro, quem está errado sou eu. Você não tem esse direito de chegar na cara dura atrapalhando essas conexões. É por isso que nós já estamos aqui no segundo tópico. Qual foi o primeiro? Não pode isolar o sujeito do verbo, não pode, mesmo que o sujeito seja deslocado. O complemento ou o determinante de um nome, eu não posso atrapalhar a conexão entre eles. Você viu aí em premiação escolar e viu aí em o medo de uma catástrofe. Não pode, cara, isso é lei. Neto e verbo, o verbo tem complemento também, não tem? Tem, vai acontecer basicamente a mesma coisa. Olha aqui embaixo, ó. Informamos. Informamos, né, verbo? Tá aqui. Se eu disser para você assim, João, nós informamos. Na hora, o João vai querer saber, informamos o quê? Informamos a quem? Que história é essa? Então, o verbo informar, ele depende de complemento. Se ele ficar sozinho, a informação estará incompleta, insuficiente, não vai transparecer clareza, não vai se comunicar. Então, eu fui lá, fiz um esforço, me organizei e dei complemento para o verbo, como tem que ser feito. E eu não dei um, não, eu dei foi 2 complementos, porque ele é do tipo que recebe 2 complementos. Informei algo a alguém, são 2. Eu vou fazer isso, ó. Informamos o caso, é o meu primeiro complemento do verbo. Informamos o caso aos policiais envolvidos. Aqui eu vou chamar de segundo complemento. Então, eu entendi que se há uma conexão entre eles inviolável, não pode ter pontuação aqui, porque vai atrapalhar a conexão entre o verbo e o primeiro complemento, como também não vai poder ter pontuação aqui, porque vai atrapalhar a conexão entre o verbo e o segundo complemento. É ou não é? Então, está muito claro que o lance é respeitar as conexões, seja entre sujeito e verbo, ou entre um termo e seu complemento ou determinante. Termo aí, uma característica abrangente que pode envolver tanto o nome quanto o verbo. Tranquilidade? Tranquilidade, né? Eu vou aqui continuar com o terceiro tópico, tá? Aí a gente vai melhorando ao longo das questões, a gente vai melhorando essa parte teórica, beleza? Com algumas outras armadilhas que normalmente aparecem. Olha essa frase aí, ó. Nós, alunos veteranos, fizemos tudo. Você percebe que alunos veteranos é uma expressão intercalada? Neto, como é que eu vou perceber que ela é uma expressão intercalada? Porque ela me obrigou a fazer uma pausa. Quando uma expressão intercalada aparece, é impossível você passar direto. Você, inevitavelmente, vai fazer uma pausa. Nós, alunos veteranos, fizemos tudo. Eu precisei fazer esta pausa, por isso esta é uma expressão intercalada. Eu fui além e percebi que ela está explicando quem somos nós. Uma expressão intercalada que explica algo mencionado antes, ela não é uma qualquer, ela não está aí à toa, ela exerce, ela desempenha um papel importante de identificação, reconhecimento, ela não é uma qualquer, não. Então, esta expressão, quando aparece, nós vamos dar um nome para ela. Aposto explicativo. Tudo bem? Aposto explicativo. Então, uma expressão intercalada que explica algo mencionado antes tem nome, aposto explicativo e tem regra.
Qual é a regra para ela em relação à pontuação? Olha o que eu vou botar aqui, ó. Isolamento obrigatório, tá bom? Obrigatório. Galera, eu sei que existem várias outras expressões com a chance de serem intercaladas, várias classificações até bem importantes também, mas o que a gente está fazendo é uma seleção, um filtro consciente daquilo que você de fato precisa conhecer e levar para a prova. O aposto explicativo não dá para ignorar não, tá? O aposto explicativo, quando aparece, eu costumo dizer que ele é o coringa nas questões de pontuação. Por quê? Porque sem reconhecer o aposto explicativo e sem entender que há uma exigência de isolamento, você dança. A questão vai jogar um aposto, você tem que saber que ele precisa ser isolado. Vou melhorar um pouco o meu discurso. O aposto explicativo normalmente vem depois do termo que ele explica. Esse nome aposto tem relação com posicionamento, ele vem após o termo que ele explica. Mas dependendo da criatividade, da malandragem do avaliador, do cara que está elaborando a questão, eu já vi acontecer coisas diferentes. Foi o que aconteceu. O cara pegou o aposto explicativo e se achou no direito de colocar antes do termo. Ele tem uma explicação para isso. Ele tem uma justificativa. Quando eu pego o aposto explicativo e decido colocar antes do termo que ele explica, parece algo sem sentido, mas a ideia é, eu tirei do meio do caminho, porque a informação que eu quero enfatizar é a que vem lá na sequência. Por exemplo, quando eu digo Neto, professor de português, declarou tal coisa. Se eu quero enfatizar aquilo que o Neto declarou, eu vou tirar essa informação, professor de português, do caminho. Ela acaba ofuscando o que eu quero informar de fato. Esse professor de português eu vou colocar antes da palavra Neto. Então vai ficar assim, ó. Professor de português, Neto declarou tal coisa. Você já deve ter visto frases assim, não já? Sobretudo na mídia. Por quê? Porque pela velocidade, pelo dinamismo e pelo direcionamento de uma informação veiculada pela TV, por exemplo, tudo anda mais rápido, né? O passo a passo é mais acelerado. Então, a gente se acha no direito de tirar o aposto explicativo de depois do termo, que é o lugar original dele, e colocar antes. E aí, Neto, isso vai interferir na regra de pontuação? Vai não. Mesmo estando antes, ele precisa ser isolado. Uma outra coisa que acontece também, os caras se sentiram confortáveis para irem mudando, né, o formato das frases, nas questões mais ousadas, naquelas questões mais desafiadoras. O que eu já vi? O cara coloca um aposto antes e um depois, é mole. Tu acredita? O cara mete um aposto antes do termo, que já é algo diferentão, aí achou pouco e meteu o outro depois. Por exemplo, professor de português, Newton Neto, coordenador do curso, declarou tal coisa. Eu achei que as duas informações eram importantes, necessárias para o entendimento de quem era esse Neto, então eu coloquei uma, e para não sequenciar as duas de maneira justaposta, coladinha uma na outra, que não seria uma boa ideia, ele meteu uma antes e uma depois. Professor de português, vírgula, Newton Neto, vírgula, coordenador do curso, vírgula, declarou tal coisa. Aí eu entendi que tanto a expressão anterior a Newton Neto quanto a expressão posterior a Newton Neto estavam ali exercendo o mesmo papel, que era o quê? Identificação, reconhecimento, explicação de quem é esse Newton Neto. Porque a ênfase dada, neste momento, não é apenas dizer que o Newton Neto declarou alguma coisa. Se você meteu duas expressões de aposto, é porque aquilo tinha realmente um efeito importante para o que você queria dizer. Beleza? Então, resumindo, o aposto é uma expressão que explica algo mencionado antes, obrigatoriamente isolado. Convencionalmente, você usa o sinal de vírgula, mas eu já vi coisas diferentes acontecendo. Eu já vi isolamento por travessão, já vi isolamento por parênteses, e já vi muito mais, obviamente, o isolamento feito por vírgulas, tá bom? Beleza? Próxima frase. João, conte-nos o que sabe. Você viu que também eu precisei fazer uma pausa aqui em João. João, conte-nos o que sabe. Esse João, vulgarmente, nós conhecemos como um chamamento, né? Esse chamamento é porque vocativo vem do latim vocare. Então, significa chamar. Aí a gente aí associou uma coisa a outra e entende bem que João, isso é um chamamento. Então, isso é um vocativo. Tem classificação, tá? Toda vez que for um chamamento, tem classificação. Você vai ter que dar nome aos bois aqui, ó, vocativo. E tem regra também. O vocativo também tem isolamento obrigatório.
No caso do aposto, você viu que o lugar original para ele era depois do termo que ele explica, mas aí o balaio de gato pode acontecer para ter antes, depois. O vocativo, ele já naturalmente tem essa liberdade formal, tá? O que eu quero dizer com isso? O vocativo, ele é 100% deslocável. Você joga onde quiser, aqui, ali ou acolá, desde que você respeite o isolamento. Também, como no aposto, o vocativo tem um isolamento feito por vírgulas, mas isso não é obrigatório. Eu já vi em questões eles usarem o sinal de reticências para isolar o vocativo, tá bom? Nosso, cada um. Oi? Ouvi vozes. Então, vou seguindo aqui. Deixa eu ver como é que está o bate-papo. O bate-papo está zerado. Então, vou seguindo. O João, então, aí é um vocativo, tá? O vocativo não é só um chamamento, galera. O vocativo é a identificação da pessoa com quem eu falo. Deus, ajudai-nos. O Fernando respondeu ali, oi. Olha aí, tá vendo? A ousadia do Fernando. Deus, ele lá responde, oi. Muita ousadia. Então, o João aí é um vocativo, tem que ser isolado. Como eu estava dizendo, o vocativo ele é 100% deslocável. Eu jogo onde eu quiser, tem que ser isolado. Sinais que podem isolar a vírgula, que é o que você vai encontrar em 90% dos casos. A travessão já apareceu, não é crime nenhum. E o sinal de reticência, que foi algo inovador e eu gostei quando eu vi. Achei legal, porque já trabalha um pouco algo menos engessado, tá? Eu falei para você que a pontuação em concurso público tende a ser uma questão mais limitada, com mais controle, né? Um maior controle. Mas, às vezes, o cara muda só na manha, assim, sabe? Bem na valsa, trocou uma vírgula por um travessão. Já tem aluno que já acha errado, faz cara feia, já acha que tem que... Cara, calma, velho. A gente tá falando de isolamento, o importante é isolar, tá? Essas outras três frases, elas trazem uma expressão de circunstância. O que é isso? Expressão de circunstância, galera, é uma expressão de sentido. Se eu disser, por exemplo, assim, ó, cheguei, não devo mais nada para essa frase. Eu não preciso dizer como cheguei, aonde cheguei, quando cheguei, não preciso. Então, eu posso enriquecer a frase, claro, né? Eu posso enriquecer, eu posso atribuir ao contexto expressões de circunstância. Cheguei hoje. Hoje é uma expressão de tempo. Cheguei a Teresina, cheguei a Oeiras. Você tem aí expressões de lugar. Cheguei rapidamente, cheguei lentamente. Você tem expressões de modo. E por aí vai. Não cheguei, esse não é uma negação. São mais de 50 tipos. Eu não quero que você memorize cada tipo, essa lista sem fim de classificações, não. Eu quero que você tenha um olhar atento e seja esperto para perceber a presença de uma expressão de circunstância, como aqui, ó. Ó, pela manhã, estudamos português. Esse pela manhã me obrigou a fazer a pausa. A gente já é macaco velho nisso, a gente sabe que quando tem pausa é porque a expressão é intercalada, né? Aí vamos ver. Esse pela manhã é um aposto explicativo? Não. Esse pela manhã é um vocativo? Também não. Então, quando eu faço esse checklist, quando eu faço essa avaliação para saber se é aposto ou vocativo, aí eu caio, na maioria das vezes, naquilo que é mesmo uma expressão adverbial, que é a tal da expressão de circunstância que eu falei para você. O nome dela é expressão adverbial. Eu vou anotar aqui, ó. Expressão adverbial. Essa expressão adverbial, ela foi deslocada para o início da frase, você está vendo aí, né? Quando a gente fala em deslocamento, é porque foi deslocada ou para o meio da frase ou para o início, né? Porque o lugar original dela é no final da frase. A gente está falando de expressões intercaladas. Quando eu desloquei para o início da frase, eu percebi que é uma expressão adverbial, passa uma ideia de tempo para a gente, então tá tudo legal. Observe a extensão dela, o tamanho dela. Pela manhã, tem quantas palavras? 2, não é? 2 palavras. A Academia Brasileira de Letras decidiu que até 2 palavras faz com que a expressão seja curta e o isolamento seja opcional. De 3 palavras para frente,
a expressão será longa e, por uma questão de bom senso, clareza e organização, deverá ser isolada. A Copese acatou isso? O que você acha? Não acatou. Para a Copese, para a FGV, para a Fundação Carlos Chagas e outras bancas menos famosas, a extensão para considerar uma expressão longa vai ser de 4 palavras para frente. Então, nós vamos nos adaptar, tá? Então, pela manhã tem 2 palavrinhas, é uma expressão curta. Deixa eu riscar aqui. É uma expressão curta. E quando a expressão é curta, isolamento opcional. Opcional. Beleza? Então, aquela vírgula depois da palavra manhã, eu poderia ter ou não. Eu posso tirar na manhã. Ninguém vai reclamar com você não, viu, Jaqueline? Ninguém vai fazer confusão com você não. Olha essa outra frase, ó. Durante o dia de hoje, ou expressão zona, lepa, como diz meu amigo Sarmento, ou expressão grondona. Esse durante o dia de hoje é também uma expressão de tempo. Se passa para a gente uma expressão de circunstância, então ela também é uma expressão adverbial. Expressão adverbial. Mas você sacou agora que a extensão dela está diferente, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Ah, cara, então se de 4 para frente já é longa, com 5 palavras é uma expressão longa. E quando a expressão é longa, cara, o isolamento se faz obrigatório. Tudo por conta de clareza, organização, né? E bom senso. Na frase de baixo, a última frase, ó, quando anoiteceu, né, eu senti também uma ideia de tempo, é verdade. Também é adverbial. Só que agora tem verbo, porque anoiteceu é verbo. A tua expressão adverbial, quando tem verbo, ganha um nome diferente. É uma oração adverbial. Que tem verbo, tá? Virou oração. E aí, cara, quando é oração adverbial deslocada, não tem negócio de tamanho, não. O isolamento é obrigatório. Isolamento obrigatório. Tudo bem? Então vamos de novo? Se a expressão adverbial for curta, até 3 palavras, o isolamento é opcional. De 4 palavras para frente ela é longa, isolamento obrigatório. Se a expressão adverbial tiver verbo, é oração, sendo deslocada, tem que isolar, independente da extensão dela. Veja que essa daí tem só 2 palavras e mesmo assim eu fui obrigado a isolar. Tudo bem? Você se ligou? Beleza. Posso passar? Vamos falar no bate-papo? Vamos. Rayane, Ricardo, falem comigo. Ou também pelo áudio, pelo vídeo, falem comigo. Estou me sentindo só, carente, abandonado, frágil, vulnerável, com frio. Está até meio escuro aqui. Ó, o Rufino. Pode passar, professor. O Rufino está me apoiando. Obrigado, Rufino. Tá maravilha. Ô, para você que é generoso. Olha, você está vendo que na aula passada, que era verbo, a dinâmica era outra, né? Eu tinha que convencer você a lidar com o verbo de maneira fácil, simples. Então, eu precisei ser bem incisivo. A dinâmica era outra, o tom de voz era outro, para te convencer que o verbo não é vilão, que a gente vence. Nós somos maiores que o verbo. Hoje, a aula é de pontuação, muita atenção. Então, você está vendo que eu já estou mais comedido, até meu tom de voz está diferente, porque eu não posso chamar a atenção para outra coisa que não seja os sinais de pontuação. Lá no verbo, era o meu papo que precisava ser o que você tinha que dar mais atenção. Aqui é o material, é olhar para os sinais. Então, você está vendo que eu já estou aqui em outro ritmo, né? Tem que ter muito cuidado, porque quando eu estou falando, eu digo assim, ó, essa vírgula aqui, se você não estiver atento olhando para a vírgula, você se perde. Aqui, você está olhando para cá, quando voltou, já não sabe mais o que é. Então, em pontuação, é nesse ritmo aqui. Beleza? Aula com café com bolo é uma maravilha. Achou que era cansaço, Joaquim. Não é não. Tô cansado não, tô de boa. Aula com café com bolo é uma maravilha. O que é, Sheila? Cadê o café? Manda para nós aqui. Ah, tu diz da segunda-feira passada, né? Tinha pão aqui, eu trouxe pão para uns alunos aqui que foram aprovados na PM. Uns alunos chegados nossos aqui. E aí rolou, mas foi depois. Eu tava com fome na última.
Cara, quando eu for para Oeiras, tô morrendo de saudade. Sério, sério mesmo. Dia 5 tá longe, cara. Falei pro Fernando, cara, tá muito longe. Quero ir para Oeiras de novo. Eu nunca tinha ido para Oeiras, sabia? Fui pela primeira vez para divulgar essas turmas, fui para a rádio e tal. E simplesmente achei perfeito o lugar, cara. Moraria fácil em Oeiras. Tudo em Oeiras é bom. A comida é boa, as pessoas são diferenciadas, comi codorna, todo lugar tem Heineken gelada. Caramba, bicho, bom demais, viu? Sem defeito. Gostei muito. Muito bem. Vamos nessa. Vamos seguindo então. O melhor lugar do mundo mesmo, cara. Gostei muito. Fora que você vai andando, rapaz, olha, vê como é que são as coisas. O vídeo travou, professor. Não sei se foi só para mim. Foi para todo mundo mesmo. A internet caiu. Deve ter sido isso mesmo. Essa internet aí tá difícil, viu? Pronto, então voltando. Aqui nós avaliamos que o quando anoiteceu tinha verbo, então era uma oração adverbial, e sendo oração adverbial, não tem negócio de tamanho, não. Mesmo tendo só duas palavras, ela é obrigatoriamente isolada. Agora entenda, tanto o pela manhã, que é uma expressão adverbial curta, o durante o dia de hoje, que é uma expressão adverbial longa, e o quando anoiteceu, que é uma oração adverbial, a gente comentou sobre isolamento, obrigatório, opcional, pá, porque foram deslocadas essas expressões. Se eu pego essas três aí e jogo para o final da frase, que é o lugar original da expressão adverbial, da oração adverbial, né? Aí o isolamento é opcional, tá? Eu vou repetir. O pela manhã, como é uma expressão curta, mesmo tendo sido deslocada, o isolamento é opcional. O durante o dia de hoje, como é uma expressão longa, como ela é longa e foi deslocada, teve que ser isolada. O quando anoiteceu, como tem verbo e é uma oração adverbial, como foi deslocada, teve que isolar. Mas se eu pegar tanto a oração quanto a longa, por exemplo, e jogar lá para o final da frase, como lá é o lugar original delas, aí o isolamento é opcional, fechou? Beleza? Vamos para frente. Aqui, neste espaço para as observações, eu falei para você que eu ia fazer aqui vamos fazer aqui uma treta, tá? Vamos criar uma treta aqui, porque as questões às vezes também plantam essas armadilhas. Vamos lá. Se eu fizer assim, galera, ó. Ó. Quem estuda, monta um cenário de sucesso. Aí eu venho aqui para o verbo monta, né? É o verbo. Se eu perguntar para você quem é que monta um cenário de sucesso, aí você me diz quem estuda, é o sujeito. Nós aprendemos que entre o sujeito e o verbo não pode ter pontuação nenhuma. E tá certo, é lei, pai, é regra. Só que esse sujeito tem verbo dentro dele. Ó. Estuda não é verbo? É um verbo, não é não? Então, o sujeito, galera, quando tem verbo dentro dele, na estrutura dele, nós vamos dar um nome especial. Vai ser sujeito oracional. Mas é bonzinho, ó.
o meu sujeito, quando tem verbo dentro, e não precisa fazer uma avaliação muito criteriosa, não. Eu encontrei o sujeito, bati o olhão e vi que tem verbo, eu já sei, então, que o sujeito é oracional. E aí vem uma regra legal para a pontuação. Quando o sujeito é oracional, gente, o isolamento é opcional, ó, beleza? Então, eu vou puxar uma observação aqui, ó. Sujeito oracional, setinha, isolamento opcional, até rimou. Sujeito oracional, isolamento opcional. Por que é importante a gente ter essa noção? Porque se o cara lá na questão quiser fazer graça, ele vai usar aquela regra que todo mundo estudou, que não pode ter pontuação entre o sujeito e o verbo, mas, ao mesmo tempo, ele joga um sujeito oracional, porque ele quer ser espertão, malandrão. Você é mais malandro ainda, porque já estudou que isso pode acontecer. E quando o sujeito é oracional, o isolamento é opcional. Tranquilidade? Neto, e se ele quiser apelar mais um pouquinho, pode ser? Pode, cara. Pode ser que o avaliador apareça lá, meu irmão. Tem cara desses aí que não tem mãe. Então, por exemplo, ó, se eu fizer assim, quem sabe, sabe. Nessa construção, quem sabe, sabe. Se eu perguntar para você quem é o sujeito desse verbo aqui, ó, quem é que sabe? Aí você vai me dizer, quem sabe. Ó, é o sujeito. Aí você, Neto, eu vi que sabe é verbo, então se tem verbo dentro do sujeito, sujeito oracional. E a gente aprendeu o quê? Que quando o sujeito é oracional, o isolamento é opcional, não é não? Só que aqui tem um diferencial. Você está vendo que eu estou usando verbos repetidos? Sabe, sabe, são verbos repetidos, né? Então, eu vou juntar a regra que a gente acabou de combinar, de sujeito oracional, e vou acrescentar agora o fato de que são verbos repetidos. Aí, sabe o que acontece? O isolamento é obrigatório. Ah, o bichão, vamos lá, ó. Sujeito oracional barra verbos repetidos. Verbos repetidos. O que vai dar isso aqui? Setinha, isolamento obrigatório. Toma nos peitos, já. Porque, rapaz, veja lá. Quem estudou merece acertar a questão. Mas você tem que saber que existe aquele candidato que estudou, mas existe aquele candidato que estudou e foi orientado por alguém. Existe aquele candidato que estudou, foi orientado por alguém e esse alguém era bom. Aí você está falando CPM. Então, pô, tem a regra, não pode isolar o sujeito do verbo. Isso vai para o inferno quando o avaliador é mala. O avaliador mala chega e mete um sujeito oracional. Aí o isolamento é opcional. Vem um mais mala que ele e mete verbos repetidos. Aí o isolamento, que começou proibido, ficou opcional, agora é obrigatório. Eu vou colocar uma frase de cada para a gente deixar isso muito claro para você, tá bom? Olha lá, ó, se eu disser assim, ó, a pessoa aprende com os erros. Eu venho para o verbo, ó, tá aqui o verbo. Quem é que aprende com os erros? A pessoa, é o sujeito. Veja que não é sujeito oracional, não tem verbo no sujeito, não. É a pessoa. Então, é proibido ter pontuação aqui. Tranquilidade. Agora, se eu disser assim, ó, quem aprende erra menos. Aí eu venho bem aqui para o verbo. Ó. Quem é que erra menos? Quem aprende. É sujeito. Mas agora tem verbo dentro dele. Ó. Ah, papai, sujeito oracional. E eu já sei que se o sujeito é oracional, a vírgula é o quê? Opcional. Pode ter ou não essa vírgula aí. E se eu disser assim, ó, quem aprende bem. Ó, se eu perguntar para você, quem é o sujeito desse verbo? Quem é que aprende bem? Quem aprende? Sujeito. Se tem verbo dentro, sujeito oracional. Se são verbos repetidos, isolamento obrigatório. Chama. Quer dizer, papai, que aqui era opcional, né? E aqui, obrigatório. Beleza? Tudo bem? Aqui era proibido. Tranquilo, né? Proibido, porque não pode ter pontuação entre o sujeito e o verbo. Opcional, porque o sujeito é oracional.
Obrigatório porque o sujeito é oracional e ele me trouxe verbos repetidos. Show, cara. Leve isso para a prova. É uma garantia de que você está mais preparado do que o preparado. Porque o aluno que estuda, ele é preparado. Mas se você está mais do que ele e não tem vaga para todo mundo, a vaga, em tese, é para quem está além do que a maioria vai levar, não? Tá beleza? Então, agora eu vou apagar isso daí para a gente ir para uma outra observação. Esta foi em relação ao tópico 1, não foi? Sujeito e verbo, não foi assim? Então, essas informações servem como uma extensão daquele tópico 1. Agora eu vou apagar para a gente fazer agora uma extensão do tópico 2, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Vou apagar. Eu tenho a caneta que apaga. Vou apagar aqui, hein? Se vocês estiverem ouvindo algum barulho de papel, é porque nós estamos na etapa final de reforma do estúdio, tá, galera? Aqui no estúdio. Estamos adesivando uma última parede do estúdio, onde vai ficar a TV. É a última etapa de reforma do estúdio. Então, quando vocês vierem a Teresina, venham visitar a sede do CPM, tomar um café com a gente, conhecer as nossas salas de aula, nossos auditórios, né? Porque as salas de aula são bem grandes, são auditórios, e conhecer nosso estúdio. Muito bem. Então, agora eu vou para observação do segundo tópico, tá? Qual era o segundo tópico? Nunca separar um termo, nunca separar um termo de seu complemento. Certo, bora ver se tem alguma coisa para render nisso aqui, né? Bora ver se a gente vai render. Bora lá. Ó, seguinte. Se eu disser assim, ó. Ofereci carinho a ela. Oferecer é o verbo. Quem oferece, oferece algo a alguém. Eu tenho aqui este meu primeiro complemento ligado ao verbo e aqui o segundo complemento ligado ao verbo. A gente já está careca de saber que não pode ter pontuação aqui, porque vai atrapalhar a conexão com o primeiro complemento. Não pode ter pontuação aqui, porque vai atrapalhar a conexão com o segundo complemento. Isso aí não é novidade mais para você. Agora lá vem a malandragem. O cara pega um dos complementos, eu vou pegar esse aqui, e joga para antes do verbo. Sabe a história do deslocamento? Vou fazer, ó. A ela ofereci carinho. A ela ofereci carinho. Olha aqui o verbo. Aqui está o primeiro complemento e o segundo veio para cá, não foi? Muito bem. Sabe o que acontece? Quando os complementos estão depois do verbo, que é o lugar original para eles, eu não posso ter pontuação atrapalhando a conexão entre eles, como a gente já sabe. Mas quando eu desloco para antes do verbo, ó, o isolamento é opcional. Se eu pego um dos complementos do verbo e arrasto para antes dele, cara, o isolamento é opcional. Vou botar aqui, ó, com deslocamento, setinha, isolamento opcional. Então, você está vendo que a gente está fazendo render um pouco mais, que é para você levar um pouco mais para a prova, né? A gente precisa ter essa margem de segurança, né? Essa gordurinha para queimar. A gente tem que lucrar mais do que o concorrente, não tem jeito. Então, de novo, se eu tenho um verbo e os complementos estão depois do verbo, não pode ter nenhum sinal atrapalhando. Mas se eu deslocar para antes do verbo, papai, aí já pode isolar, é opcional. E olha o que eu vou fazer agora aqui, ó. Agora é que a confusão começa, ó. A ela, vírgula, ofereci-lhe carinho. Você percebeu que o a ela continua deslocado, né? Só que eu repeti com esse lhe bem aqui, ó. Eu repeti, cara. Para enfatizar, eu repeti. Como é que é o nome desse recurso de repetição? Pleonasmo. Então, ó, eu tenho aqui o complemento que foi deslocado para antes do verbo, o isolamento era opcional, mas ele repetiu. Esse lhe é a mesma coisa do a ela. Mesma coisa, viu? A ela, ofereci-lhe, é a mesma coisa, eu ofereci a ela. Então, como eu repeti, e o nome disso é pleonasmo, por uma questão de bom senso, clareza e organização, o isolamento passou a ser obrigatório. Então, eu vou colocar aqui para a gente tomar nota. Ó.
com deslocamento barra repetição, que é o pleonasmo, né? O que acontece? Isolamento obrigatório. Então, mais uma vez, a gente saiu do proibido, foi para o opcional e chegou ao obrigatório. É besta diabo. Ó, ofereci carinho a ela, não pode ter pontuação entre os elementos. Quando eu desloquei, o isolamento é opcional. Se eu desloquei e repeti, o isolamento é obrigatório. Maravilha, cara. Isso é muito bom, né, não? Isso cheira a aprovação, meu amigo. Isso cheira a aprovação. Eu quero é ver se essa galera da Copes vai conseguir fazer aí malandragem que a gente não saiba o que fazer lá no dia da prova. Duvido. Então, vou passar agora para observação final, ok? Para a gente ir para as questões. Vamos para a observação final, tá? Então, eu fiz uma observação de extensão do tópico 1, observação de extensão do tópico 2, agora nós não vamos necessariamente para estender o tópico 3. Eu vou criar algumas informações aqui que são importantes. Então, eu vou apagar isso daí, porque como essas aulas ficam salvas, você quiser anotar isso aqui, fazer o que quiser, tirar foto, filmar do seu celular, né? Você vai ter isso aqui. Você pode voltar à aula quantas vezes você quiser. Você pode acelerar a aula. É um negócio maravilhoso. O aluno bota velocidade 1.75, parece aquele áudio acelerado do WhatsApp. No meu TikTok eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, que o aluno safado pensa que eu não sei, que ele passa na velocidade 2. Aí eu fico, então o verbo, predicado, transitivo direto, verbo transitivo direto, objeto, complemento, não. Dizendo ele que está entendendo. Então, bora. Lá vou eu, ó. Se eu fizer assim, João estuda e trabalha. Quando eu digo João estuda e trabalha, eu percebi que o sujeito de estuda é João. E o sujeito de trabalha é João também. Então, não pode ter vírgula antes do i aqui. Sabe por quê? Porque os verbos possuem o mesmo sujeito. Observe que o sujeito de estudo é João. E o sujeito de trabalho é João também. Então, não pode ter vírgula antes do i, porque isso estaria atrapalhando a conexão entre o João e o verbo. Agora, olha a diferença, ó. João estuda e Maria trabalha. Quando eu digo João estuda e Maria trabalha, aí o sujeito de estudo é João, o sujeito de trabalho é Maria. Agora já pode ter vírgula antes do i, porque não vai atrapalhar a vida de ninguém. Quando eu tenho um sujeito para um lado, outro sujeito para o outro, cara, quando são sujeitos diferentes, a vírgula antes do i é opcional. Então aqui eu tenho sujeitos diferentes. Quando eu tenho sujeitos diferentes, a vírgula é opcional. Ela não é obrigatória, ela é opcional, tá? Eu poderia deixar sem vírgula. Então, de novo, se eu tenho vírgula antes do i, eu não aceito se os verbos tiverem o mesmo sujeito e aceito como opcional se os verbos, cada um tiver o seu próprio sujeito. Foi o que aconteceu aí. Tranquilidade? Ó, a gente viu a vírgula antes do i proibida quando os verbos têm o mesmo sujeito e a vírgula antes do i opcional quando cada verbo tem o seu próprio sujeito. Quando é que a vírgula antes do i é obrigatória? Vou te mostrar aqui agora. João estuda e não aprende. Quando eu digo João estuda e não aprende, o que foi que aconteceu? Esse i está passando a ideia de quê, galera? Oposição, que é adversidade, né? Oposição. Quando o i passa a ideia de oposição, a vírgula antes dele é obrigatória. Agora eu vou botar, ó, vírgula obrigatória. Então, mais uma vez, a gente saiu do proibido para o opcional, chegando ao obrigatório. Porque essa é a pegada de concurso público, cara. É assim que você estuda pontuação para concurso público. Então, a vírgula antes do i é proibida quando os verbos têm o mesmo sujeito. A vírgula antes do i é opcional quando forem sujeitos diferentes. A vírgula antes do i é obrigatória se a ideia trazida pelo i for de oposição. Beleza? Muito bem. Se eu fizer assim, ó. João
estuda português, vírgula, Pedro trabalha diariamente. Meu amigo, aqui em João estuda português, eu tenho uma oração. Pedro trabalha diariamente, eu tenho outra oração. Entre elas, como elas são independentes, você está vendo que João estuda português não tem nada a ver com Pedro trabalha diariamente. Esta vírgula aqui está aí para separar orações independentes. Por que eu estou colocando isso? Porque quando o cara coloca essa situação, ele vai querer a justificativa da vírgula. Pendentes, né? Aqui eu errei. Independentes. Também são chamadas de quê? Orações coordenadas. Algumas questões podem mencionar isso. Então, vamos lá. João estuda português. Tem vínculo nenhum com a outra. Pedro trabalha diariamente. Então, como são orações independentes, também chamadas orações coordenadas, a vírgula está ali de boa para separar, ok? Neto, e se eu não quiser botar pontuação? Aí você tem que botar conjunção. Entre as orações, ou tem uma peça que une, que é a conjunção, ou tem uma peça que separa, que é a pontuação. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, pontuação e conjunção. Mas nada, sem nada, não rola, não. Ou tem conjunção ou tem pontuação, tá bom? Então, essa vírgula está aí para separar orações independentes. Vou pegar o gancho com essa história e botar assim, ó. Ele usa caneta, vírgula, lápis, vírgula, livro e caderno. O que é isso aqui, galera? Fala para mim. Não é uma enumeração? Quando você tem uma enumeração, todos os elementos da enumeração possuem a mesma função gramatical, sintática. Isso é lei. Se eu tiver 1000 elementos na enumeração ou apenas 2 elementos, cara, eles possuem a mesma função gramatical ou sintática, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o cara pega uma frase como essa e bota assim, ó, a vírgula após a palavra caneta, após a palavra lápis, servem para separar elementos de uma enumeração. Ou então, servem para separar elementos de mesma função gramatical. Tá certo. Então, a vírgula está lá para separar elementos de uma enumeração. Nada demais. Só estou mostrando porque eles colocam lá e querem a justificativa. Tudo bem? Eu vou mostrar só mais um caso extra para a gente ir para as questões. Eu vou apagar só essa frase aqui de cima para te mostrar um caso extra aqui, tá? Só mais um caso e a gente parte para as questões. Ó, eu amo Maria e ela, Pedro. Oh, miséria. Eu amo Maria e ela, Pedro. Ó, paia, né? Eu amo Maria. Quem é o sujeito do verbo amar? Não sou eu? E ela ama Pedro. Essa vírgula aqui é o verbo amar. Para evitar a repetição do termo, eu fui lá e usei esse recurso de omissão. Aí o cara vai querer a justificativa para essa vírgula. O que ela está fazendo aí? Ela está marcando a omissão do verbo, para evitar a repetição do verbo, que é paia, repetir palavra, viu? Repetir palavra é pobre, é paia. Mostra pobreza vocabular. Então, eu amo Maria e ela, Pedro. Essa vírgula marca a omissão do verbo. É como se eu dissesse, ela ama Pedro. Um outro nome para omissão é elipse. Pode ser que a questão queira fazer graça e cobre este nome, elipse. Pronto, meu amigo. Você tem tudo nas mãos. Nós vamos partir para as questões agora, arrebentar, gabaritar todas elas deste material e as da prova quando elas aparecerem, com fé em Deus, tá bom? Vamos juntos? Mas, quando o computador desligou, que eu meti o pé aqui sem querer, eu ia falar um negócio que é uma feliz coincidência. Quando eu decidi fazer vestibular para letras português em 2001, né, que foi quando eu entrei na universidade, 2001 para 2002, eu fiz letras português na Universidade Estadual do Piauí e fiz jornalismo na Universidade Federal do Piauí, né? Depois eu fiz espanhol e fiz educação física, não terminei educação física. Mas novinho lá, no meu aniversário de 18 anos eu fiz, eu já estava na UESP. Já estava cursando, no comecinho do curso. Antigamente era assim, a gente entrava com 17, né? Foi muito bem. Aí o que acontece? O meu autor preferido naquela época e até hoje, vocês sabem quem é?
E olha que no curso de letras português você tem que ler muito, por obrigação ou por prazer, mas você tem que ler muito, porque as provas, elas são assim. Quem for da área de português aí, de letras, sabe que é assim. O professor diz assim, olha, para este semestre nós vamos trabalhar a literatura comparada, ou então nós vamos trabalhar a literatura moderna. O cara não diz o autor ou o livro que vai cobrar, ele fala desse jeito e você sai correndo atrás, né? Então, você mesmo faz uma seleção dos principais livros, os principais autores, aquelas principais características, aquela coisa. Então, a gente lê muito, até o jeito, né? E adivinha, então, aí qual é o meu livro? Claro que eu não vou colocar numa balança de igual para igual Machado de Assis, Drummond, Nietzsche, não. Falando de apego, a pessoa, aquela leitura que te dá prazer, aquela leitura que você gosta de, por exemplo, você pensa em uma folga que você tem, visitar novamente aquele capítulo, aquele trecho. Vou lhe dizer, se chama Rio Subterrâneo, o livro, do Rego de Carvalho. Na época da universidade, ele era vivo. Paz, onde esse cara estava, eu estava também. Simpósio, congresso, homenagem, tudo que tinha, entrevista, qualquer coisa que tinha pelo meio, eu estava também. Fã. Eu sou fã, sempre fui. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelos livros dele. Ulisses Entre o Amor e a Morte, Somos Todos Inocentes e Rio Subterrâneo. O Rio Subterrâneo me tocou de uma forma, tirou o meu sossego quando tive contato com a obra aos 17 anos. Aquilo me sufocava, cara. Eu não conseguia sair daquele capítulo do limbo. Um negócio maluco mesmo na minha vida. Marcou muito a minha vida na época da universidade, sobretudo no início, muito verdinho, cheio de planos, né? E até hoje eu tenho em casa. Eu me lembro uma época que eu fui a uma livraria até para comprar outra coisa. E eu vi assim no caixa, tinha aquela prateleira giratória e tinha vários livros daquela versão pocket, né? Do Rio Subterrâneo, que estavam vendendo por R$5. Eu tinha R$200 no bolso, comprei todinho de Rio Subterrâneo, dei de presente para um monte de gente, parente, amigo. Na hora que eu ficava sabendo de um aniversário, Rio Subterrâneo. E eu fazia uma propaganda e muitos leram e se encantaram com o livro também. Então, se você, de Oeiras, com certeza conhece, mas se não leu ainda Rio Subterrâneo, procure fazer isso amanhã, tá? Muito bem. Vamos agora para as questões. Professor, Oi. só uma confirmação bem que nessa frase, nesse caso aqui da vírgula, se eu não colocar ela, eu tenho que colocar obrigatoriamente uma conjunção. Foi isso? Onde? Em qual frase? Aqui, ó. João estuda português, Pedro trabalha diariamente. Na separação Das orações das coordenadas. orações, isso. Ou eu boto pontuação, ou eu boto conjunção, ou as duas coisas. Certo, obrigada. Show. A face de Narcisa é loucura, né, cara? Bicho, Rego é um negócio... É poço sem fim. Eu tive, acho que responsável também pelo meu engajamento assim, na análise da obra do Rego foi a professora Márcia Edilene. Ela era doutoranda na época, né, nos anos 2000, ela era doutoranda em Rego de Carvalho. Hoje ela deve ser aí uma sumidade. Já era na época, imagine agora. Vamos para frente. Assinale a frase em que a vírgula está incorreta. Para frente, cara. Ora ríamos, ora chorávamos. Esta oração, que eu vou chamar de número 1, esta oração eu vou chamar de número 2. Observe que elas são independentes se a vírgula está cumprindo seu papel, que é o quê? Separar orações coordenadas. Então, está tudo bem, não tem nada errado aí, pula para a letra B. Letra B, amigos sinceros, já não os tinha. Olha o verbo aqui, olha o complemento do verbo aqui. Quando eu desloco o complemento do verbo, a vírgula é o quê? Opcional. E se eu repetir o complemento, que eu repeti aqui, ó, amigos sinceros, já não os tinha. Esse ó está repetindo amigos sinceros. A vírgula é o quê? Obrigatória. Então, tá tudo bem com ela também. A parede da casa era. Peraí, esse era é o verbo ser, é um verbo de ligação. O cara achou que era uma boa ideia meter uma vírgula aqui entre o sujeito e o verbo. Aí não, hein? A gente sabe que isso aí é o tópico 1, não pode não senhor. Na verdade, o cara era para ter colocado a vírgula aqui, ó, branquinha, que é o que? Uma enumeração. Então, esta vírgula entre o sujeito e o verbo, você sabe muito bem que é proibida, é incorreta, por isso que a letra C é o gabarito. Olha a letra B, ó. Paulo, diga-me o que sabe a respeito do caso. Paulo é o quê?
vocativo. E sendo vocativo, a vírgula é obrigatória. João, o advogado. Observe que o advogado está explicando quem é o João. Se está explicando, temos aqui um aposto explicativo, isolamento obrigatório. Comprou ontem. Ontem é uma expressão de circunstância. Como ela é curta, o isolamento era opcional, mas não está errado. O cara queria uma errada, a letra C é o gabarito. Beleza? É isso. Olha, o Rafael dizendo, Márcia foi minha professora. Cara, muito bom, né? A gente tem que marcar um dia para a gente tomar uma e perceber mais coincidências entre nós, que professores, em geral, né, cara? Quem gosta de literatura, quem gosta de ler, quem mexe com isso, tem sempre um papo muito agradável, sempre rende muito. Beleza, vamos para frente. Assinale o trecho sem erro de pontuação. Deixa eu botar isso aqui para cá. Vamos lá. Vimos pela presente. Observe que o pela presente é como se eu dissesse. Vimos pela presente documentação. Então, esse pela presente é uma expressão curta, né? O cara não era obrigado a isolar, ele decidiu não isolar, tá tudo bem, não tem problema aí não. O problema tá bem aqui, ó. Solicitar é verbo. Quem solicita, solicita algo. Aqui está o complemento do verbo solicitar. Ó. Solicitar que nos informe, você tá vendo? Então, aqui, ó, o que eu estou destacando, que nos informe, daí para frente é o complemento do verbo solicitar. Aí o cara não tinha o que fazer, meter uma vírgula bem aqui, ó, entre o verbo e o complemento. Aí não rola, não. Não pode ter pontuação entre o verbo e o complemento, você sabe disso. Letra A está fora. Letra B. Certificamos de que... Aí ele interrompe o que estava falando, cara, para jogar essa expressão intercalada imensa aqui, ó. Vral. Quer ver? Certificamos de que, na marcha de restituição de suas contribuições, observe como as pausas acontecem inevitavelmente. Ainda vou mais. Se eu quiser ter a certeza de que esta expressão é intercalada, eu finjo retirar da frase e refaço a leitura do que sobrar. Quer ver? Ó? Certificamos de que verificou-se a declaração de beneficiários. Você percebeu? Então, é mesmo uma expressão intercalada, grande pra caramba. O cara quis isolar, mas não soube fazer, porque ele botou só no final. Cadê a vírgula do isolamento inicial? Ó? Não botou. Vacilou. Vou para a letra C. O Instituto de Previdência do Estado vem solicitar é a expressão verbal. Quem é que vem solicitar? No Instituto de Previdência do Estado? Então, entre o sujeito e o verbo, a gente já sabe que não pode ter pontuação. Então, aqui vacilou também a letra C. Vou para a letra D. Envio a Vossa Senhoria, aí ele joga, ó, para o preenchimento. Esse para o preenchimento, ele isolou no começo e no final. Então, tá tudo bem. O isolamento foi bem feito. Gabarito, letra D. Na letra E, estamos remetendo em anexo. Esse em anexo é uma expressão curta, não era obrigado a isolar, mas colocar uma vírgula no final e não colocar no início é vacilo. Se vai isolar, meu irmão, tem que isolar no começo e no final. Vacilou no isolamento, perdeu o Playboy. Gabarito, letra D de dado, única correta. Vamos fazer um passeio por essa questão aí? Na letra A, ele jogou uma vírgula entre o verbo solicitar e o complemento dele, não pode. Na letra B, uma expressão longa, o cara isolou só no final e não no começo, vacilou. Na letra C, ele meteu uma vírgula entre o sujeito e o verbo, não pode. Na letra D de dado, ele isolou corretamente uma expressão intercalada, por isso que é o gabarito. Na letra E, a expressão em anexo, ele quis isolar, mas só de um lado, aí não rola. Tem que isolar no começo e no final. Gabarito, letra D de dado. Próxima questão. É preciso suprimir as vírgulas da frase. O que você acha que isso quer dizer? Suprimir as vírgulas. É porque tem alguma vírgula errada aí que a gente tem que jogar fora, tem que mandar para o espaço, né? Então, na verdade, o que ele quer para gabarito é uma que esteja errada. Simples assim. Vamos procurar. Só ajeitar aqui meu irmão que tá frio, né? Muito bem. Valeu. Vamos lá. Letra A. Tão logo analisada, isso aqui é a mesma coisa de dizer assim, ó, quando é analisada, então isso aqui é uma oração adverbial. E nós combinamos que uma oração adverbial, quando é deslocada, precisa ser isolada. Essa vírgula é necessária, não posso mexer nela. Vou para a letra B. Discussões e polêmicas, como se sabe,
esta oração que foi deslocada tem que ser isolada e foi bem isolada. Tá tudo bem também. Na letra C, em muitos outros países, como no nosso, você viu que esta vírgula marca o isolamento desta expressão e inicia o isolamento desta, que é concluído com esta vírgula. Ou seja, tá tudo lindo e bonito aí, cara. Os dois isolamentos foram bem feitos, está tudo nos trinques, tudo nos conformes. Portanto, letra C está perfeita também. Agora, olha a letra D. Não há como não esperar. Esperar é verbo, cara. Aí o complemento do verbo está bem aqui, ó. Esperar o quê? Que haja tal coisa. Aí o cara vral uma vírgula entre o verbo e o complemento. Tá de sacanagem, né? Achando que a gente vai cair nessa, porque a gente não vai. Colocar uma vírgula entre o verbo e o complemento tá fora, senhor. Tem que suprimir essa vírgula aí, tem que eliminar. Gabarito letra D. Letra D. O que nós temos aqui? Ai, ai, ai. Agora eu vi. Botou assim, minha gente, meu nome não aparece. Não sou Rafael, sou Girlene. Ô, Girlene, me perdoe, porque para mim aqui aparece Rafael. Aí o Rafael diz tal coisa, e a Girlene, ei, fui eu. Girlene, agora eu já sei. Onde eu encontrar Rafael, sei que é Girlene, tá bom? Cheiro, galera. Vamos continuar. O Júnior tirando graça, tirando onda. Vamos para frente. Olha essa daí agora tá bem grande, né? Tá bem extensa mesmo. Bora para cima, ele quer uma correta. Letra A. O padrão culto do idioma, aí ele joga isso aqui, ó. Além de ser uma espécie de marca de identidade, a mãe é o seguinte, quando a expressão é muito longa, intercalada, para eu ter certeza de que é uma expressão intercalada, para eu ter certeza de onde ela começa e de onde ela termina, eu destaco, como eu fiz aí, e finjo retirar da frase. Entendeu? Vamos fazer uma releitura do que sobrou, para ver se fica legal. O padrão oculto do idioma constitui recurso imprescindível. Legal, é isso. Então, esta parte que eu destaquei é, de fato, uma expressão intercalada. Grande pra caramba, com o verbo dentro. Bom, tem que ser isolada. Eu estou vendo aqui na letra A que ele começou com a vírgula e fechou com a vírgula. Então, tá tudo bem. É assim que se faz. Letra A é o gabarito. Agora, eu vou ver o erro das outras, né? Olha a letra B, ó. O padrão oculto do idioma, além de ser uma espécie de marca de identidade, observe que ele começou com um travessão, não tem problema, não tem problema. Ele pode isolar com vírgulas, travessões ou parênteses, não tem problema. Ele começou com travessão. Bem aqui, depois de identidade, era para ele ter fechado com travessão. O cara não botou nada. Meu irmão, começou com travessão, fecha com travessão. Olha a letra C. Padrão oculto do idioma, aí ele começou o isolamento com a vírgula. Ó. Além de ser uma espécie de marca de identidade, aí ele fechou com a vírgula, tá ok, mas o vacilo tá bem aqui. Constitui recurso imprescindível. Imprescindível é uma característica de recurso, cara. Então, entre recurso e imprescindível, não pode ter essa pontuação aqui. Não pode, não. Por quê? Porque é um determinante de recurso. Você já sabe, a gente já combinou que não pode. A letra E, eu vou subir isso aqui, para a gente analisar aqui a letra E. Ó, a letra E, ó. O padrão oculto do idioma, aí ele começou o isolamento com uma vírgula, né? Além de ser uma espécie de marca de identidade, aí, em vez de colocar uma vírgula para fechar, ele achou que era uma boa ideia meter um travessão. Aí não tem quem aguente. Não tem legenda que dê certo assim, né? Então, você está vendo que assim fica loucura. O cara começou com uma vírgula, mete um travessão para fechar, sai daí. Tem que ser começar e fechar com o mesmo sinal. Gabarito letra A, de amorzinho. Essa questão é boa. Agora, deixa eu botar aqui para baixo. Tchan, tchan, tchan. Vamos lá, ó. Olha lá a construção. Ó. Por outro lado, é uma expressão que ele botou a vírgulazinha para isolar, aí ele jogou outro. Ó. No passado, fechou também. Você está vendo? Ó, aquele caso, ó, essa vírgula isolou aqui e começou o isolamento aqui. Essa fechou aqui. Então, tá tudo bem isolado, tá? Mas não é isso que ele vai querer avaliar aí, não. Se liga, ó, o que ele vai fazer, ó. Os custos de medição das despesas eram elevados e a diversificação dos produtos era pequena. Aí, para evitar a repetição, ele foi lá e botou a vírgula que a gente já sabe muito bem por que está aí.
é por conta da omissão do verbo. A gente sabe até que o nome disso aí é elipse, porque nós somos bem adiantados, né? Então, ó, os custos de medição das despesas eram elevados e a diversificação dos produtos era pequena. Então, a vírgula que ele está usando entre produtos e pequeno é para marcar a omissão do verbo, como a gente já combinou. Neto, eu fiquei prestando atenção naquela vírgula antes do i bem aqui, ó. Vamos falar sobre ela? Vamos. Você lembra que eu disse que a vírgula antes do i é opcional quando para cá eu tenho um sujeito e para cá eu tenho outro? Para cá, o sujeito de eram elevados é os custos de medição. Para cá, o sujeito de era pequena é a diversificação dos produtos. Então, em outras palavras, é assim, ó. Os custos eram elevados, vírgula, e a diversificação era pequena. Para cá, o sujeito é a diversificação, para cá, o sujeito é os custos. Então, a vírgula antes do i está certa. Tudo bem? Beleza? Bora analisar aquela lá, entre produtos e pequena, porque é isso que ele diz, ó. No último parágrafo do texto, há uma vírgula entre produtos e pequena. Essa vírgula, olha a letra C, está correta, pois indica a omissão de um verbo, no caso, o verbo ser, né? A letra A diz que aquela vírgula está correta, já que separa o sujeito de seu verbo. Além de não ser isso que acontece, se fosse, seria errado. Letra B está incorreta por separar um substantivo do seu adjetivo. Não é o que acontece. A letra D diz está incorreta, pois separa do núcleo do sujeito o seu adjunto adnominal. Não viaja na maionese, não aconteceu nada disso ali. A letra E está correta, pois é normal separar com vírgula o sujeito de seu predicativo. Não viaja, não entra na onda da questão, porque você sabe muito bem que ali foi a omissão e o gabarito é a letra C. Beleza? Deixa eu ver o que está rolando aqui no bate-papo. Elipse, boa. Muito bem. Vamos à frente. Olha lá. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da vírgula. A gentil atendente anotou meu recado. Anotou é o verbo. Quem anotou não foi a gentil atendente? Ah, papai, essa vírgula entre o sujeito e o verbo não tem no mundo quem aceite. Pode jogar fora. Letra B. Observem, por exemplo, o número de acidentes nas estradas. Esse, por exemplo, é uma expressão intrusa. Ele até estava bem intencionado quando colocou essa vírgula no final, mas cadê a do começo? Não botou, perdeu. Letra C. Aqueles objetos eram na ocasião. Na ocasião é uma expressão intercalada. Ele botou uma vírgula no começo, botou a vírgula do final, tá tudo lindo. É o gabarito. Simples assim. Olha a letra D. O chefe da equipe deve promover, isso aqui é a expressão verbal, quem promove, promove algo. Isso aqui é o complemento, ó, bom convívio. Aí o cara viu uma vírgula entre o verbo e o complemento e achou que a gente não ia notar. Não pode não, senhor. Encerrado o espetáculo, isso aqui é a mesma coisa, dizer assim, ó, quando o espetáculo acabou, então, quando é uma oração deslocada, ó, quando o espetáculo acabou, vírgula. Tá certo essa vírgula aqui, ela não tá errada não. O problema é que nesta mesma letra E, ele meteu uma vírgula malucona bem aqui, ó. Saíram é o verbo, quem foi que saiu? Os artistas e o público. Aí o cara vral uma vírgula dentro do sujeito, ó. Os artistas e o público, ele achou legal uma vírgula bem dentro do sujeito, quebrando o sujeito, bem no meio. Tu acha que tem um negócio desse? Óbvio que não. Gabarito, letra C. E é isso. Muito bom, cara. Pontuação é isso aí, é sem dor, sem estresse, organizadamente, pensando em estratégia e não naquela avalanche, aquele emaranhado de regras e de observações, não. Na manhã, você viu que a gente pegou o básico, estendeu para um nível mais elevado, foi para as questões, organizou a aplicação, agora é só revisar e partir para o abraço, tá bom? Dia 5 de março, estaremos aí juntos para tirar foto, para dar abraço, tá bom? Vou querer ganhar presente, que meu aniversário é dia 2 de março, então dia 5 vale ainda para ganhar presente, tá bom? Beijo, valeu, fiquem com Deus e com um cara maravilhoso também, que é o professor Gerson, que já está na área, meu amigo, e já vamos engatar, tá bom? É isso, beijo, valeu, fui!